Boa noite a todos, boa noite a todas, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma discussão de casos aqui do Eco Descomplicado. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista, cardiografista e criador do Eco Descomplicado, onde você deve vir se quiser fazer eco com segurança. E vamos dar o início aqui à nossa discussão de casos de número 95. Sim, estamos aí há 95 semanas consecutivas discutindo a cardiografia todas as terças-feiras às 8 horas da noite. Então, se você chegou aqui agora, não deixe de se inscrever no canal para ser notificado sempre que a gente estiver publicando conteúdos novos e também não deixe de curtir esse vídeo, seja você novo ou antigo, porque é assim que essa plataforma aqui, né, o YouTube, entende que esse material é de qualidade e merece ser mostrado para mais pessoas, tá certo? Então, vamos lá começar essa discussão de casos, que é um caso, como vocês conseguem ver aqui pela capa da apresentação e pelo título também que está aqui embaixo da tela, vocês conseguem perceber que é uma avaliação de alteração da contratilidade segmentar. E aí, como eu costumo fazer, né, como eu já faço de costume lá no Instagram, eu posto um pouquinho mais cedo algumas imagens que vão ser trazidas aqui para a nossa discussão de casos, né? E nessa terça-feira a gente vai fazer uma avaliação de contratilidade segmentar e eu já fiz questão de me antecipar e dizer que essa não é um repeteco, né? Não estamos fazendo o mesmo que fizemos na semana passada. Não sei se você participou ou não da live da semana passada, mas na semana passada a gente discutiu sim o caso de alteração da contratilidade segmentar. Mas esse caso, eu prometo a vocês que ele é um pouco diferente do que foi discutido na semana passada. Então, aqui a gente tem as imagens de um homem de 92 anos, que é hipertenso e tabagista, e que chega ao hospital com um quadro de dor torácica, certo? E esse quadro de dor se iniciou aí, não por acaso, no momento em que ele ficou sabendo que a esposa, que tem ali provavelmente a mesma idade que ele, iria ser internada, né? Eles estavam na unidade de emergência, a esposa precisou ser internada aí por um motivo qualquer, e aí ele teve um quadro de dor no peito e acabou sendo internado também. E foi solicitado então o ecocardiograma para avaliação diagnóstico diferencial aí desse paciente, tá certo? Então, eu, como costumo fazer lá no Instagram, eu trago ali algumas enquetes, né, perguntando para poder o pessoal ir já se ambientando com o caso que vai ser apresentado aqui à noite e poder exercitar também um pouquinho de raciocínio diagnóstico ali naquela oportunidade, naquela situação ali. E eu fiz isso hoje também, né, sem dúvida nenhuma, trouxe aí algumas enquetes, comecei perguntando se havia ou não, né, a gente está diante de um paciente que é um homem idoso com dor torácica, se a gente estaria ou não diante de um paciente com alteração da contratilidade segmentar, e pedi também que o pessoal descrevesse aí quais seriam essas alterações da contratilidade segmentar. Infelizmente, se você não percebeu ainda, já vai perceber agora que nós não estamos de fato numa live, né? Isso aqui não é uma transmissão ao vivo. Eu tive um problema, um compromisso de última hora, bem no horário da nossa transmissão, que é às 8 da noite, né? Então, eu acabei decidindo gravar a live, né? Gravar essa discussão de casos um pouquinho mais cedo, para que não deixasse de acontecer, né? O meu compromisso com vocês, ele é sagrado, e eu faço questão de manter e de dizer que já fazem aí bem mais do que 95 semanas que a gente não falha nenhuma semana. Então, para manter o nosso compromisso, eu deixei essa transmissão gravada. Você vai ver aqui um chat embaixo, ou aqui do lado, dependendo de onde você esteja assistindo, né? Depende muito da plataforma que você esteja assistindo, se é no celular, se é no iPad, ou no tablet, ou se é no computador. Mas o fato é que você vai ver um chat acontecendo aqui e você pode sim participar, deixar o seu comentário junto com todo mundo que vai estar assistindo. Eu, inclusive, faria o possível para estar também no chat, assistindo junto com vocês essa transmissão e tirando dúvidas no chat, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem deixar no chat que eu vou fazer questão de respondê-las por texto e, quem sabe, depois também no Instagram, tá bom? Dito isso, todo mundo vai estar vendo essa transmissão pela primeira vez ao vivo, porque ela vai ser publicada em formato de estreia, então às 8 da noite em ponto ela vai estar sendo transmitida e depois fica a gravação para o YouTube, tá bom? Então eu não vou ter como trazer para vocês aqui as respostas das enquetes, infelizmente, mas fica aí a dica para que você me siga lá no Instagram também, se não faz isso ainda, @ecodescomplicado, e que você deixe lá o seu comentário aí para que a gente possa analisar. Tá? Inclusive, deixa aqui no chat também, se você respondeu lá ou não, deixa aqui no chat para que a gente possa ir interagindo ao longo da transmissão também pelo chat, tá certo? Então, eu fiz essas perguntas e também
além dessas duas perguntas, eu fiz uma última pergunta que encaixa muito bem com essas, que foi a pergunta sobre qual artéria você espera, né, ou esperaria que estivesse envolvida no caso desse paciente aí, analisando as alterações da contratilidade segmentar, né, as alternativas aí A, B, C e D, né, a gente só tinha 4 alternativas possíveis lá no Instagram, e eu peço que você me deixe aqui qual é a sua escolha, qual é a sua opção nesse caso aí desse paciente, tá certo? Porque eu vou estar aqui no chat participando com vocês, e eu quero muito ver a participação de vocês comigo aqui no chat, tá bom? Então, esse paciente aí, que é um paciente que vem com um quadro aí de alteração de contratilidade segmentar, e a gente discutiu bastante as alterações da contratilidade segmentar na semana passada, e eu trouxe para vocês esse esquema de 3 perguntas que a gente deve se fazer, que a gente se faz, na verdade, são as 3 perguntas que a gente precisa responder sempre que a gente está diante de um paciente com suspeita ou de fato ali, né, você já identificou que existem alterações da contratilidade segmentar. A primeira delas, mais intuitiva de todas, é dizer quais paredes e segmentos de fato estão envolvidos, ou seja, quais são os segmentos que estão acinéticos ou hipocinéticos ou hipocontráteis, como você prefere descrever aí. A segunda pergunta seria quais os territórios envolvidos, quais os possíveis territórios coronarianos envolvidos, ou melhor dizendo, a gente quer entender, quer identificar se essas alterações segmentares respeitam um ou mais territórios de irrigação coronariana, tá bom? E a terceira e última pergunta, que a gente não deve nunca deixar de responder, né, faz parte do nosso laudo, é como estaria a função sistólica global do ventrículo esquerdo? Ou, em linhas gerais, aí, né, chegando aí numa frase mais resumida, qual seria a fração de ejeção do ventrículo esquerdo para esse paciente? E para responder essas perguntas, em especial as duas primeiras perguntas, uma das ferramentas, né, que eu trouxe lá na live da semana passada foi essa análise sistematizada da contratilidade segmentar, que consiste aí de 5 passos, avaliando as alterações de ecogenicidade, analisando os vetores de contração e a geometria ventricular, a avaliação comparativa entre outras janelas, né, em diferentes janelas do mesmo segmento, e correlacionar esses segmentos envolvidos com os territórios de irrigação coronariana. Então, esses são 5 passos que eu falei bastante para vocês na transmissão da semana passada, conforme eu comentei. E não, o caso da semana passada não é igual ao dessa semana, embora ele seja muito parecido, inclusive foi escolhido a dedo que a gente discutisse na semana atual, né, aqui na discussão de caso número 95, um caso como esse, logo depois de ter discutido na semana passada as alterações de contratilidade segmentar desse paciente que você está vendo aí na tela. Então, eu vou deixar aqui em cima, né, acho que vai ficar do lado de cá, um card para que você possa assistir aí a live de número 94, discussão de caso número 94, onde a gente discutiu esse caso que está na tela aqui para vocês verem, mas o fato é que lá nessa discussão de caso número 94, a gente focou bastante nesses 5 passos de avaliação das alterações de contratilidade segmentar, a análise sistematizada das alterações segmentares. E hoje eu vou me deter de fazer isso para que a gente não fique repetitivo e para que a gente aproveite melhor o nosso tempo aqui de discussão, falando de outros aspectos desse caso que eu acho que são mais relevantes, mais importantes, né, e que vão complementar a live da semana passada. Não faria sentido a gente fazer 2 lives, uma depois da outra, exatamente iguais. Então, acesse o card que eu já deixei aqui em cima e vamos falar um pouquinho mais, vamos passar rapidamente por essa avaliação sistematizada do caso de hoje, e a partir daí a gente vai construir o nosso raciocínio para a transmissão do caso de hoje, tá bom? Então, lá eu mostrei para vocês que a gente analisa os 16 segmentos, né, do ventrículo esquerdo, a gente divide o ventrículo esquerdo, o miocárdio ventricular esquerdo, em 6 segmentos para fins de avaliação de contratilidade, e a gente consegue analisar todos os 16 segmentos usando apenas 3 janelas, que são as 3 janelas apicais, as 3 clássicas janelas apicais, onde a gente consegue ver todos os 16 segmentos com um simples giro do transdutor. As janelas apicais de 4 câmaras, de 2 câmaras e de 3 câmaras. Naturalmente, essas não são as imagens do nosso paciente, são as imagens de um paciente com contratilidade perfeitamente normal, mas colocando aqui as imagens do nosso paciente de hoje, do caso de hoje propriamente dito, a gente percebe que a gente consegue ver as alterações segmentares desse caso, analisando essas 3 janelas. Na janela apical de 4 câmaras, a gente vê os segmentos, as paredes, anterolateral e inferoseptal. Na janela apical de 2 câmaras, a gente vê as paredes anterior e inferior.
E na janela apical de 3 câmaras, a gente consegue ver as paredes anteroseptal e inferolateral. Ou seja, a gente tem sempre paredes diametralmente opostas quando a gente está avaliando a contratilidade do ventrículo esquerdo, sempre com uma referente à parte anterior do coração e outra referente à parte posterior, e sempre opostas, né? Anteroseptal com inferolateral e anterolateral com inferoseptal e anterior e inferior naturalmente, né? Então, olhando para essas 3 janelas, né? E a gente vai agora passar pelos 5 passos da análise sistematizada da contratilidade segmentar, certo? E aí, começando, claro, pela avaliação de alterações de ecogenicidade, né? Então aqui a gente vai pegar e analisar ali cada um dos segmentos do ventrículo esquerdo, em cada uma dessas janelas, e buscar identificar se alguma dessas janelas tem uma maior ecogenicidade, ou seja, é mais hiperrefringente, tem um maior brilho, né, ao ultrassom, ou se tem ali um maior filamento de parede que chame a atenção. E eu particularmente confesso que para esse caso daqui, eu não sei a opinião de vocês, quero inclusive que vocês me contem aqui no chat, por favor, mas de fato, aqui eu não consegui enxergar nenhuma alteração de ecogenicidade muito aparente, né? A gente tem aqui um pouquinho de ecogenicidade aumentada nesses segmentos mais basais, mas eu acho que tem muito mais a ver com um artefato de campo proximal que a gente tem aqui, que acaba escurecendo um pouquinho a imagem nesses segmentos mais apicais, e nem tanto um aumento de ecogenicidade do miocárdio propriamente dito. Então, para mim aqui, eu diria que a gente não tem nenhuma alteração de ecogenicidade nesse caso, mas apesar de não ter nenhuma alteração de ecogenicidade, a gente dá o check aí nesse primeiro passo, e a gente pode passar para o segundo passo da análise sistematizada de contratilidade segmentar, que é a avaliação dos vetores de contração. De novo, aqui eu não vou me aprofundar muito e falar com grandes detalhes, mas olhando para essas imagens, eu peço que vocês imaginem na cabeça de vocês como é que vocês desenhariam os vetores de contração nesse caso, né? E, inclusive, recomendo fortemente que, se você não sabe do que eu estou falando, que você volte para a live 94, assista essa live e depois volte aqui para poder ficar mais claro para vocês, tá bom? Mas aqui, basicamente, o que a gente vai fazer é desenhar um vetor de movimentação de cada uma dessas paredes em relação à cavidade ventricular esquerda. Ou seja, eu quero saber se esse vetor ele está indo em direção ao centro da cavidade ou se ele, por algum motivo, está direcionado para outra região que não o centro da cavidade ventricular esquerda, tá? E aí, desenhando esses vetores aqui propriamente dito, a gente vê que em todas as janelas, eu não sei se vocês concordam comigo ou não, a gente tem uma base do ventrículo esquerdo que tem uma boa contratilidade, com vetores direcionados ali diretamente para o centro da cavidade ventricular esquerda, mas na medida em que a gente observa ali os segmentos médios e os segmentos apicais, a gente vê que a contratilidade já não é mais tão boa assim. E, notadamente, na região apical, a gente tem vetores de contração que, na verdade, não parecem convergir de forma alguma, né? Fica até na dúvida ali se, de fato, esses vetores não estão indo para o oposto, né? Indo para fora do coração, ao invés de estar indo para o interior da cavidade ventricular esquerda. Então, isso daí, de fato, chama a atenção. Nesse caso, feita a avaliação dos vetores de contração, a gente usa esses mesmos vetores e essa mesma análise para já entrar no próximo passo, que é a análise da geometria ventricular, em especial a geometria da cavidade ventricular na sístole. Se você assistiu a live 94, você deve saber que a geometria ventricular, ela, via de regra, obedece aí na sístole um formato que lembra um triângulo. Então, um triângulo na sístole, tá? Quando o ventrículo esquerdo ele se fecha, ele tende a ter uma cavidade ventricular que tem um formato triangular, formato de triângulo. Nesse caso aqui, se a gente olhar com carinho para a cavidade ventricular esquerda, a gente vai perceber ali, usando a nossa imaginação, que na verdade o que parece acontecer aqui é que essa cavidade ventricular esquerda assume um formato que a gente chama de formato que não é triangular, claro, mas que parece um 8, né? O chamado 8 ventricular, que a gente fez muito sentido disso aí na live anterior, não vou entrar em detalhes aqui agora, mas o fato é que, sendo um 8 ventricular, definitivamente a gente não tem um triângulo, e esse é mais um passo importante para que a gente identifique que existem alterações segmentares e também
determinar quais são essas alterações segmentares, né? Quais são os segmentos envolvidos, inclusive ajudando a gente eventualmente no quinto passo, como a gente vai falar. Na verdade, a gente não vai falar hoje, mas eu vou comentar mais para frente na live, tá? Então, feito o terceiro passo, a gente passa para o quarto passo, que é comparar o mesmo segmento em mais de uma janela, em outras janelas, né? E esse é um ponto que talvez seja a parte mais rica do exame aí que a gente tem desse paciente, porque aqui se confirmam as impressões que a gente tinha quando a gente analisou os vetores de contração, porque aqui observem que a gente tem os segmentos basais com a contratilidade excelente. Se você olhar somente para a região basal, mal a gente consegue dizer que não que tem alguma disfunção ventricular esquerda aqui. Quando a gente olha para os segmentos médios, o que parece é que há uma redução na contratilidade desses segmentos e na região apical parece que não há nenhuma contratilidade, os segmentos estão completamente acinéticos. Então, quando a gente junta essas três informações, a gente percebe que aquela impressão que ficou ali dos vetores de contração, elas se confirmam. E de posse dessa informação, a gente pode dar o check aí no nosso quarto passo e passar para o quinto passo, que é correlacionar os segmentos envolvidos com os territórios de irrigação coronariana. E aqui é onde fica interessante o nosso caso, porque se a gente pegar as alterações segmentárias do nosso paciente e colocar no mapa polar, buscando ali entender o que indicaria, né, qual o território de irrigação coronariana envolvido, a gente tem uma cinesia da região apical, que geralmente está relacionada ao envolvimento da artéria coronária da descendente anterior, da artéria descendente anterior, que é a responsável pela irrigação da região apical em larga escala, mas na hora que a gente acrescenta a impressão de hipocinesia ou hipocontratilidade dos segmentos médios de todas as paredes, a gente fica com a grande dificuldade de determinar um único território de irrigação coronariana que possa, eventualmente, ser responsável por essas alterações. Então, dito isso, aí fica mais claro, né? A gente consegue realmente entrar para a discussão que eu quero, de fato, trazer para a nossa live de hoje, né? Para o nosso caso de hoje, que é um forte, né? Uma grande sugestão para um diagnóstico, nesse caso aqui, de um paciente com a provável síndrome de Takotsubo, também chamada de síndrome do coração partido. E sim, o que eu vou tentar trazer para vocês aqui ao longo da discussão de hoje é o papel do ecocardiograma no paciente que tem sim uma dor torácica e alteração segmentar, mas que achados a gente pode trazer do ecocardiograma de pacientes com suspeita ou diagnóstico confirmado aí da síndrome de Takotsubo. Então, essa daí que é, de fato, a temática da nossa discussão de hoje. E eu espero que vocês gostem, porque já faz, sim, bastante tempo que a gente discutiu um caso de Takotsubo aqui. Eu fui revisar ali, eu sempre dou uma olhadinha, né, para definir quais são os temas de cada uma das discussões de casos que a gente vai fazer por aqui. E eu percebi que já faziam aí acho que já faz mais de um ano da nossa última transmissão, acho que foi a discussão de casos de número 30 e alguma coisa, foi 39 mais ou menos. Então já estamos a 95, já deve ter aí, certamente, já tem certamente mais de um ano que a gente discutiu a síndrome de Takotsubo. Então, acho que cabia bastante aí a gente fazer uma atualizada e uma renovada nessa discussão. E claro, eu sempre busco aí, né, trazer informações novas nas nossas lives e hoje não vai ser diferente, tá certo? Vou tomar aqui a minha água para a gente poder seguir em frente. Então, quando a gente fala em síndrome de Takotsubo, a gente lembra que essa é a chamada, né, uma das determinações, né, uma das denominações que é dada para essa síndrome, que tem o nome aí vindo da famosa armadilha de polvo japonês, então, que se chamava, né, que tinha essa conotação ali, que tinha um formato, né, que o formato dessa armadilha de polvo lembra o formato do ventrículo esquerdo na síndrome de Takotsubo, por isso adotou esse nome, né, essa armadilha para caçar polvos, que é japonesa. O outro nome para a síndrome de Takotsubo é a miocardiopatia de estresse, ou síndrome do coração partido também, porque
o que a gente tem aqui é que, através de um gatilho, que geralmente é um gatilho emocional, mas que também pode ser um gatilho físico, diversos mecanismos acontecem que ainda não são totalmente compreendidos e que vão levar a alterações de perfusão e de contratilidade, né? Levando em última análise a uma alteração de contratilidade do ventrículo esquerdo, mostrando aí uma forte interação entre o cérebro e o coração, né? Entre o sistema nervoso e o sistema cardiovascular, que fica muito claro nessa síndrome de Takotsubo. E aí existem diversas explicações por trás disso, eu não vou entrar em detalhes aqui. O fato é que a gente precisa estar atento porque os gatilhos eles podem ser físicos, como podem ser emocionais. Inclusive, a gente tem aí uma divisão que é quase meio a meio, né? Um pouquinho mais aí de gatilhos físicos, talvez, nessa grande coorte publicada no New England alguns anos atrás, que mostra que a gente tem aí uns 30% mais ou menos que tem gatilhos físicos, um pouquinho menos de 30% que tem gatilhos emocionais e um pouquinho ali na casa dos 10% que tem, quase 10% que tem os dois, né, descritos na história. Inclusive, a gente tem um percentual relevante que não tem gatilho identificável, e vale lembrar que nem toda emoção ruim é gatilho, né? Tem também a Happy Heart Syndrome, que é justamente quando a gente tem um gatilho feliz, né? A emoção do nascimento de um filho ou de uma festa de aniversário, por exemplo, que já foram descritos aí como relação à ocorrência de síndrome de Takotsubo, tá bom? Então, o fato é que diante de um grande estresse físico ou emocional, acontece aí aparentemente um influxo acentuado, né, uma desregulação do organismo, do sistema nervoso autonômico, que leva a uma grande ocorrência a um grande estresse sobre o coração, né, ao influxo de catecolaminas, que leva aí, né, existem vários motivos potencialmente descritos por trás das típicas alterações de contratilidade segmentar. Inicialmente, né, muita gente defende que tem muito a ver com esse aumento abrupto nas pressões intracavitárias pelo surto catecolaminérgico, que pela região apical ter uma disposição ali, né, geométrica que favoreceria uma espécie de strain na cavidade ventricular no momento de um aumento abrupto nas pressões, né, associado com um déficit de microvasculatura, um déficit perfusional de microvasculatura. E com isso, a gente teria ali aquele típico balonamento apical, aquele formato típico, né, da armadilha de polvo, que já foi descrito aí em diversos trabalhos na literatura, né, e que traz essa alteração da contratilidade segmentar muito típica do balonamento apical. E claro, a gente hoje já sabe que esse balonamento apical, na verdade, é somente uma das formas, a forma mais prevalente, é bem verdade, mas é somente uma das formas de apresentação da síndrome de Takotsubo, porque a gente tem também as formas aí médio ventricular, que inclusive foi a última forma descrita na live aqui do canal, acho que foi a live número 39, não tenho certeza. Vou deixar o card aqui em cima, se você tiver curiosidade, né? Então aqui em cima, lá no canto do vídeo, você vai ver um card para poder acessar, para poder assistir essa discussão de casos, que se não me engano foi de número 39, mas se não for, vai estar lá de qualquer forma. E que você pode ver essa alteração segmentar médio ventricular, que é a segunda forma mais comum, além da forma basal, que é uma forma menos típica, e ainda também a forma que é focal, que essa é bastante rara, né? 1,5% descrito aqui nessa grande coorte, eu particularmente nunca vi, mas é uma forma descrita aí de síndrome de Takotsubo, que você deve estar atento a caso o seu paciente tenha um quadro clínico bastante típico, tá bom? Até porque o diagnóstico de Takotsubo, ele é clínico. A gente tem aí esse documento que é um consenso internacional, praticamente uma diretriz internacional aí para o diagnóstico e para diagnóstico, classificação e condução, né, manejo dos pacientes com síndrome de Takotsubo, tá certo? Que aí é o grupo INTERTAC, tá certo? E que trouxe aí esses critérios diagnósticos
que são os critérios diagnósticos mais usados até hoje. Mas percebam aqui que quando a gente fala em critérios diagnósticos da síndrome de Takotsubo, a gente tem realmente aqui a identificação de alterações da contratilidade segmentar, que classicamente são alterações segmentares transitórias, né? Então a gente tem a evidência de que essa alteração de contratilidade segmentar ela tem uma tendência a reverter com o passar do tempo. É bem verdade que alguns pacientes não revertem completamente as alterações de contratilidade segmentar, mas um percentual considerável deles, a maioria deles, na verdade, vão ter uma normalização da função ventricular no segmento, tá certo? E que essa alteração de contratilidade segmentar, ela, na verdade, ela costuma acometer um território que não respeita os territórios de irrigação coronariana, trazendo aí, fazendo gancho para o nosso caso, que não teve realmente, né, esse achado de respeitar, né, ou melhor, que teve esse achado de não respeitar o território de irrigação coronariana aqui, que a gente esperaria, né, que fosse somente descendente anterior, e nesse caso a gente tem uma extensão maior do acometimento segmentar, sem respeitar um território de irrigação coronariana propriamente dito, né? Então, bem compatível com os critérios diagnósticos trazidos aí pelo Intertac. Agora, quando a gente olha para os outros critérios, percebam que o eco tem pouca relevância, porque o que os outros critérios trazem aí são a presença de um gatilho físico ou emocional, a presença de doenças neurológicas, porque essa é uma patologia mais comum em pacientes neuropatas, e a presença de anormalidades do eletrocardiograma e de biomarcadores cardíacos, que são bem típicos dessa patologia, né? A gente tem alterações de eletro que normalmente envolvem qualquer coisa menos o desnivelamento do segmento ST, e também a presença de biomarcadores alterados. Em especial, a gente tem uma elevação desproporcional do BNP, com a troponina que não costuma se elevar tanto quanto a gente esperaria para a magnitude de alterações da contratilidade segmentar. Então, é bem característico, embora totalmente inespecífico, essas alterações, né? Então, perceba que esses critérios diagnósticos, eles não são direcionados para o ecocardiograma. Isso porque a gente tem realmente um fluxograma de algoritmo diagnóstico para síndrome de Takotsubo, e percebam que aqui, o primeiro passo que a gente vai ter é avaliar o eletrocardiograma, porque a gente, se tiver uma elevação do segmento ST, a gente já vai pensar em síndrome coronariana aguda e a gente vai partir direto para o cateterismo, e a síndrome de Takotsubo vai ser um diagnóstico muito alternativo para esses pacientes, mas em não havendo um superdesnivelamento do segmento ST, a gente vai aí aplicar o score Intertac e analisar o ecocardiograma desse paciente. E aí, analisando o cardiograma desse paciente, ou independente do resultado, é fundamental que a gente persista, né? Que a gente vá além nessa avaliação e a gente faça uma análise da árvore coronariana. Então, infelizmente, o ecocardiograma convencional, bidimensional, não é capaz de fazer uma análise das artérias coronárias. A gente vai demandar aqui um método, geralmente, em especial, um método anatômico, né? Seja ele a angiotomografia, em casos de baixa probabilidade de doença arterial coronariana, ou para todos os outros aí, o cateterismo vai ser muito bem indicado para que a gente possa, de fato, corroborar os achados, né, do exame do ecocardiograma transtorácico e definir se o seu paciente tem ou não a síndrome de Takotsubo ou uma síndrome coronariana aguda, né? Diferenciar essas duas patologias. Até porque a síndrome de Takotsubo costuma acometer mais pacientes de meia idade e idosos, então um perfil epidemiológico que se cruza muito, né, que tem muita interface com o perfil epidemiológico da síndrome coronariana aguda, dos pacientes com doença arterial coronariana, e a gente precisa ter em mente que os fatores de risco são muito comuns nessa população mais idosa, né? Hipertensão, tabagismo, dislipidemia, diabetes. Então, quase sempre é muito difícil que a gente consiga, só com o ecocardiograma, chegar na conclusão do diagnóstico final desse paciente. A gente precisaria, então, de achados típicos do ecocardiograma, junto com uma avaliação clínica muito compatível com a síndrome de Takotsubo, que é representada, essa avaliação clínica, ela é representada de maneira objetiva pelo score Intertac. Como vocês conseguem ver aqui, a gente precisaria aí de 70 pontos ou mais para chegar numa alta probabilidade de Takotsubo. Para todos os outros, a probabilidade baixa ou intermediária, a gente vai tender
a buscar afastar primeiro a síndrome coronariana aguda antes mesmo de pensar no diagnóstico de uma síndrome de Takotsubo por outros parâmetros, tá certo? Então, dito isso, esse score Intertac, é longe de mim aqui querer me aprofundar nisso e querer destrinchar para vocês o score Intertac, mas o grande ponto aqui é que a gente precisa de um score de 70 pontos, porque esse score de 70 pontos vai representar uma probabilidade de síndrome de Takotsubo de mais de 90%. Então, aqui é muito importante que vocês entendam isso para que vocês respeitem o score e entendam que se o score for menor do que 70%, independente dos achados do ecocardiograma, a gente precisa olhar com mais carinho para a probabilidade desse paciente estar diante de uma síndrome coronariana aguda, né? E eu sei que a gente, cardiografista, fica louco para poder bater o martelo e dizer que é Takotsubo logo, mas a gente precisa de um cateterismo para chegar nessa conclusão, tá? E eu quero destacar aqui um ponto muito importante desse score, que percebam o peso que tem o sexo. O sexo feminino tem um peso enorme para o score Intertac. Isso porque, epidemiologicamente falando, né, estatisticamente falando, essa é uma patologia extremamente mais prevalente em mulheres comparados com homens. Então, nessa mesma coorte do New England aí, de mais de 1.700 pacientes, a gente teve aí um percentual infinitamente maior de mulheres do que de homens. Então, percebam aí o perfil epidemiológico em relação ao sexo e em relação à idade também, né? Pacientes aí, mulheres após os 50 anos, é a epidemiologia principal para essa síndrome de Takotsubo. Então, é muito importante estar atento a isso quando a gente estiver diante de um paciente com síndrome de Takotsubo, né? Ou com a suspeita, né? Com alterações segmentais típicas, sempre se pergunte aí sexo e idade, porque isso é extremamente relevante para determinar a probabilidade de fato ser uma síndrome de Takotsubo ou não, tá certo? E bom, sabendo disso, né, que a gente precisa do CAT e que a epidemiologia, né, a clínica do paciente é muito importante, será que existem achados ecocardiográficos que vão permitir que eu aponte mais na direção do diagnóstico de Takotsubo versus miocardiopatia aguda, ou vice-versa, né? Achados que, quando ausentes, vão apontar mais para a probabilidade de estar diante de uma miocardiopatia aguda? Bom, é isso que eu vou tentar mostrar para vocês aqui, usando esse nosso caso de hoje, tá? Por acaso, no caso de hoje, eu não tenho o cateterismo, tá certo? Aqui agora, eu até vou pegar no hospital depois, posso até postar nos stories só para poder complementar, ficar essa complementação lá no Instagram. Mas eu garanto a vocês que a cineangiocoronografia desse paciente era completamente normal, né? Levando aí, né, o diagnóstico, né, o motivo da gente estar trazendo esse paciente aqui para o nosso caso, tá bom? E para destacar que, estando diante de um homem com fatores de risco de 90 anos, a gente precisava afastar a síndrome aguda e o cateterismo foi sim realizado, tá bom? Então, dito isso, né, quais são os achados do ecocardiograma que a gente pode usar nesse caso para poder aprender um pouco mais e ver achados mais típicos de Takotsubo e que podem ajudar a gente quando a gente estiver no nosso dia a dia. O primeiro deles é o padrão de envolvimento segmentar típico. Então, se a gente pegar o nosso paciente, a gente fizer um corte aí do ápice até a base, analisando cada um dos segmentos, a gente vai perceber esse padrão bem típico desse caso aqui, né? Que é o envolvimento que não respeita nenhuma árvore coronariana, nenhum território coronariano, e com o envolvimento aí da região apical, dos segmentos médios, poupando a região basal, que fica em alguns casos até mais hipercontrátil. Então, esses são achados bem típicos do paciente com síndrome de Takotsubo, tá? Esse envolvimento segmentar é bastante típico. Um outro achado bastante típico é a ausência de alterações de ecogenicidade, porque aqui a gente não tem um infarto transmural propriamente dito. Então, nesse caso aqui, a gente tem um paciente que tem as alterações contráteis num miocárdio de espessura normal e de aspecto ecocardiográfico normal, chamando atenção aí, principalmente quando a gente bota no contexto da dimensão das alterações de contratilidade segmentar desse caso, tá? Um outro achado característico é a recuperação da função ventricular, que também é típica nesses pacientes, e claro, você tem que esperar um tempo para poder ver isso acontecer, mas, queira ou não, é uma forma de diferenciar do ponto de vista ecocardiográfico, né? Então, você pode aí
gostar ou não dessa descrição, mas é o fato que é uma das maneiras da gente concluir ou da gente usar o ecocardiograma para poder identificar pacientes que de fato têm síndrome de Takotsubo. Muito embora hoje a gente saiba que alguns pacientes não têm uma reversão completa da função ventricular, ou pelo menos isso não acontece em todos os casos. Existe uma minoria de casos aí, inclusive homens, onde isso é mais comum. Tá? A síndrome de Takotsubo, quando acontece em homens, ela tende a ser mais grave do que em mulheres, inclusive. Mas o fato é que essa é uma forma da gente identificar e diferenciar os pacientes com síndrome de Takotsubo dos pacientes que têm uma síndrome coronariana aguda usando o ecocardiograma. E o quarto e último ponto, que é bem interessante, é o envolvimento biventricular, ou nesse caso, o envolvimento do ventrículo direito, né? Que inclusive a gente encontra nesse nosso paciente também. Então, olhando para a janela apical de 4 câmaras modificada, né, ou focada no ventrículo direito, aqui nesse caso, que eu fiz questão de colocar no dos stories também lá do Instagram, a gente tem, sim, o envolvimento do ventrículo direito, né, que, apesar disso, também com a função sistólica global preservada, né, um FAQ normal, o TAPS e a sininha também eram normais desse paciente, e a gente tem aí uma alteração segmentar do ventrículo direito que é bem compatível aí com a síndrome de Takotsubo também, tá? E vale destacar que quando a gente tem o envolvimento biventricular, esses pacientes têm sim um pior prognóstico. Inclusive, a gente tem um odds ratio, né? Ou seja, uma razão de chances aí de complicações intra-hospitalares, ou a disfunção biventricular tem uma maior capacidade de prever complicações intra-hospitalares do que outros achados do exame, em especial a fração de ejeção. Então, veja que a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, embora ela tenha uma correlação com a predição de eventos no segmento desses pacientes, a disfunção do ventrículo direito é mais relevante do que a disfunção do ventrículo esquerdo, tá? Então, isso é bem interessante, isso é bem importante da gente buscar analisar e descrever no nosso laudo de ecocardiograma, tá certo? Um outro ponto é que o ecocardiograma tem uma função fundamental na identificação de complicações do Takotsubo. Sim, essa é uma doença que pode trazer aí consigo essas complicações. Boa parte delas é de cunho arritmogênico, né? É uma síndrome bastante arritmogênica, com bastante alterações de eletrocardiograma, mas que pode levar aí também à formação de trombos intracavitários, onde o ecocardiograma é muito importante, mas sem dúvida nenhuma, um dos grandes papéis do ecocardiograma é a identificação de complicações frequentes até nessa patologia, que é a existência de movimento sistólico anterior da válvula mitral com obstrução dinâmica da via de saída. Né? Nesses pacientes, principalmente aqueles pacientes mais idosos que têm aí um septo em formato sigmoide, né? Não necessariamente com muita hipertrofia septal, mas que tem aquele septo com uma curvatura um pouco mais sigmoide ali na sua porção basal. Quando a gente tem a hipercontratilidade das bases, você acaba tendo um efeito Venturi ali na região da via de saída, que pode promover movimento sistólico anterior da válvula mitral e obstrução dinâmica da via de saída. E claro, isso também pode levar à formação de insuficiência mitral associada. Então, esses são achados onde o ecocardiograma é extremamente importante na identificação, né? A gente precisa olhar, pesquisar isso quando a gente estiver analisando nosso paciente com a síndrome de Takotsubo, em especial a forma clássica, né? Que é a forma de balonamento apical. E no caso do nosso paciente aqui, a gente olhou, claro, e não tinha nenhum tipo de obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo. Então, nesse caso aqui, apesar da forma clássica, num paciente homem idoso, a gente não tinha, e do envolvimento biventricular, a gente não tinha, pelo menos aí, nenhuma complicação, em especial a presença de regurgitação ou de movimento sistólico anterior da válvula mitral com obstrução de via de saída do ventrículo esquerdo, tá certo? E para fechar, a gente pegar essas alterações segmentares e concluir, né, ali a nossa avaliação do paciente com alteração de contratilidade segmentar, a gente vai lançar mão aqui do score de motilidade regional para que a gente possa fechar aí o ciclo da nossa live anterior, da nossa discussão de caso número 94, trazendo uma avaliação de função sistólica global do ventrículo esquerdo para esse paciente, que eu sei que você também deve estar curioso para saber como que ficaria, né? Inclusive, enquanto eu mostro para vocês os achados, eu peço que vocês me coloquem aqui no chat quanto vocês acham que foi a fração de injeção desse paciente. A opinião de vocês aí, puramente subjetiva, tá? Porque aqui eu vou mostrar para vocês agora
Eu não vou entrar em detalhes do como fazer isso, tá? Mas para isso vocês vão voltar para a live anterior, live número 94, discussão de casos número 94, mas eu vou mostrar para vocês como calcular aqui o WMSI e extrair a fração de injeção a partir dele usando os scores que eu propus aí na discussão de casos anterior, tá certo? Então, olhando para as nossas alterações de contratilidade segmentar, eu particularmente, apesar de em algumas imagens eu ter a impressão de ter uma leve impulsão sistólica do ventrículo esquerdo, eu não gosto muito, para mim não ficou uma discinesia tão exuberante, para mim me pareceu mais um segmento acinético. E essa foi a minha opinião, eu sei que tem gente que não vai concordar comigo, e tá tudo certo. A alteração segmentar tem um pouquinho de subjetividade, mas a minha impressão ficou mais ali como uma acinesia do que uma discinesia, porque, principalmente nos segmentos apicais. Aqui talvez o segmento 17 tenha um pouquinho de expansão sistólica, mas os segmentos apicais mesmo aqui, das janelas, os segmentos apicais das 4 paredes não me pareceram propriamente ditos discinéticos. Então, por isso eu atribuí 3 pontos para cada uma dessas regiões, né, desses segmentos, tá certo? Com 2 pontos, uma hipocontratilidade dos segmentos médios de todas as paredes. Aqui, para mim, nesse caso, conforme eu mostrei para vocês lá no eixo curto, para mim, é assim que eu descreveria as alterações de contratilidade segmentar desse paciente sob a ótica do score de motilidade regional. E claro, se você tivesse colocado 4 pontos ali no ápice, você certamente teria uma pontuação maior do que a que eu obtive, porque o score de motilidade, né, o WMSI, calculado para esse paciente, usando a pontuação que eu coloquei aqui para vocês, deu de 2.1. Se vocês colocarem aí 4 pontos, vocês provavelmente vão ter algo na casa de 2.3 ou 2.4. Eu não cheguei a fazer a conta propriamente dita, então aproximadamente esse seria o valor encontrado para esse paciente, caso você tivesse diante de um paciente, se você tivesse considerado 4 pontos na região apical. Eu não quis considerar porque eu achei que no máximo a discinesia é do ápex, do segmento 17, e aqui no WMSI a gente usa 16 segmentos, então por isso eu não considerei os 4 pontos, tá bom? E aí, olhando, né, analisando a fração de injeção usando o score clássico, né, a fórmula clássica para calcular a fração de injeção, nesse caso aqui a gente teria uma fração de injeção estimada em 38%, e no caso da fração de injeção regional, né, ou segmentar, que é como os autores chamam esse segundo score usando o WMSI, a gente teria nesse paciente aqui uma fração de injeção estimada em 43%. E aí, me conta, qual foi a fração de injeção que você estimou para esse caso? Me coloca aqui no chat, tá certo? Por favor, eu faço questão de ouvir a opinião de vocês, para mim isso é sempre muito importante, ter interação de vocês aqui. Mas, trazendo para vocês, para não deixar de trazer para vocês a avaliação objetiva, nesse caso aqui, a gente teve uma fração de injeção pelo método de Simpson, que foi estimada em 44%. E provavelmente, apesar de você achar que pode estar contradizendo um pouquinho o WMSI, tem um ponto importante nesses pacientes com Takotsubo, que costuma ser diferente dos pacientes com infarto do miocárdio, que esses pacientes têm cavidades ventriculares que são um pouco menores, são pacientes idosos e que a gente não tem aquelas alterações de ecogenicidade do miocárdio, né? E aí, sendo assim, contando com a hipercontratilidade das bases, a variação de volume da cavidade ventricular esquerda acaba sendo percentualmente maior, porque você tem uma cavidade ventricular que é pequena e com uma resposta ali dos segmentos médios e basais que são um pouquinho mais acentuadas, né, dos segmentos basais, principalmente, que é mais acentuada. Isso faz com que a variação fracional, né, a variação volumétrica da cavidade, acabe sendo percentualmente maior do que a gente esperaria. Então, por isso, a fração de injeção aí de 44%, mas, sinceramente, qualquer coisa na casa de 40%, na minha opinião, aí estaria ótimo. Para mim, 40, 44, 40, 45, 44, é isso aí. Eu achei que a janela ficou boa e eu gostei do tracejado, ele ficou fácil para mim de tracejar, então, por isso, para mim, eu mantive essa fração de injeção de 44%. Tá certo? Com isso, a gente encerra a nossa discussão de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa discussão. Uma pena não poder estar ao vivo, de fato, com vocês, mas aqui, honrando com o meu compromisso, eu fiz questão de deixar essa transmissão gravada para que todo mundo possa manter o nosso compromisso de toda terça-feira, às 8 horas da noite, tá certo? Se você chegou até aqui, no link da descrição você vai encontrar
ou melhor, na descrição aqui desse vídeo você vai encontrar um link onde você pode conhecer mais sobre o curso de cardiografia do Eco Descomplicado, tá certo? A gente está nesse momento com inscrições encerradas, mas a gente vai abrir uma nova turma em breve. Na próxima semana eu vou trazer mais informações sobre isso, tá bom? Mas você pode deixar o seu nome aqui na lista de interessados aqui embaixo, tá certo? E conhecer mais sobre o curso. E se você chegou até aqui, não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal para ser notificado quando a gente estiver publicando conteúdos novos. E não deixe de curtir esse vídeo. É assim que o YouTube entende que esse material merece ser mostrado para mais pessoas, tá certo? Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Muito boa noite a todos. Eu vejo vocês na próxima terça-feira, às 8 horas da noite.